Luz no caminho, paz no coração de todos os amigos do Diálogo Espírita. No quadro das razões dos fatos de hoje, nós vamos apresentar justamente as razões, os motivos, os argumentos que contribuem para a visão que muita gente tem sobre as instituições espíritas, como sendo principalmente locais da prática da caridade material. Veremos, por exemplo, como funcionava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, e o que o codificador projetava como sendo o papel do Espiritismo na sociedade. Veremos por que no Brasil o Espiritismo assumiu esse aspecto religioso e assistencialista e como podemos equilibrar essa tendência com a necessidade de fomentar também o desenvolvimento dos aspectos filosófico e científico. Ou seja, incentivar o estudo, o conhecimento da doutrina espírita, sem proselitismo, sem intenção de converter, porém sem abrir mão também do dever de oferecer a possibilidade de que as pessoas adotem os seus princípios e recebam os benefícios que atinjam também a alma e não apenas o corpo, o ganho futuro e não somente o do presente. As razões dos fatos mostram, pois, aos espíritas um caminho mais completo de servir ao próximo, e aos assistidos de que literalmente não só de pão vive o homem. Além do quadro Nós e o Mundo a seguir, comentando a importância do livro e do fonte Allan Kardec, temos ainda uma interessante pergunta para o Espiritismo Responde, sobre como os espíritos desencarnados podem movimentar os objetos naqueles fenômenos que nós denominamos de mediunidade de efeitos físicos. Olá, amigos! Hoje, no quadro Nós e o Mundo, estamos aqui, Maria Ana e eu, e o Degéria, para conversarmos acerca de um tema muito importante. Qual o valor de um livro? Quando nos dedicamos à leitura, trazemos para nós conhecimento. Um livro, ele pode ser libertador, desde que a leitura que estamos fazendo seja uma leitura com conteúdo. Concorda, Mariana? Sem dúvida, né? Um bom livro, né? Um bom livro traz bons conselhos e ótimos conhecimentos. E nós sabemos, Mariana, que no Brasil a média está abaixo, né? A média de leitores, a média de leitura anual de cada um de nós é inferior aos nossos amigos vizinhos, né? Aos países vizinhos ao Brasil, que, em média, nós lemos um livro por ano. Uma vergonha. Então, num livro você viaja, você adquire conhecimento. E como nós estamos falando num programa espírita, trazemos para nós, Mariana, a importância da leitura, porque sabemos que é fundamental buscar o conhecimento, verificar as fontes. Por isso, Emmanuel nos fala de que é importante desenvolvermos as asas do sentimento e da razão. E isso só é possível se nos dedicarmos à leitura, ao conhecimento que esse instrumento nos traz. Maria Ana, você assistiu recentemente um quadro de um orador que fala sobre a importância da leitura. Sim, perfeitamente, né? Porque a leitura, principalmente no meio espírita, para quem quer conhecer a doutrina espírita, nós temos que estudar, né? Os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item 5, ele vai trazer para nós, o Espírito da Verdade, que espíritas, primeiro, amai-vos,
Segundo, instruir-vos. Veja a importância, porque a doutrina espírita ela é muito rica. Porque ela vai trazer assuntos tanto na parte da física como da filosofia, da história. Ela vai trazer o evangelho redivivo, os ensinamentos de Jesus, pela ótica dos espíritos superiores, libertando assim, porque ele traz a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, ela é libertadora, como você disse no início. Então, a doutrina espírita, ela tem a sua base, a sua filosofia na razão. E nós vamos encontrar assim, então, que a ciência, né, a verdade, a fé ela é inabalável quando ela pode encarar a ciência em qualquer tempo. Porque ela está fundamentada na razão, nos estudos, né, na reflexão e na modificação que essa doutrina traz. E o livro espírita, ele é como um trigo, um pão, né, preparado com o trigo da sabedoria, em que ele vai alimentar as almas, em que vai nos fortalecer naqueles momentos difíceis, nos momentos de dúvida, nós tendemos a recorrer à leitura, a um bom livro, e a doutrina espírita é vasta, tem uma literatura enormemente. Francisco Cândido Xavier, em vida, só, vamos dizer assim, 460 e pouquinhos, né, títulos. Então veja, sem contar os livros da codificação, sem contar os livros do Divaldo Pereira Franco e de tantos outros que hoje estão chegando, Alberto Almeida, né? Tantos outros aí, escritores, que traz do mundo espiritual as lições daqueles que já passaram por aqui e que venceram a sepultura, e traz todas as experiências para nos alertar de como devemos conduzir a nossa vida enquanto estamos aqui. E veja a importância do livro. E para isso, também a necessidade de estarmos atentos, Mariana, porque não é simplesmente trazer uma obra que se diz espírita e nós aceitarmos como tal. A necessidade do estudo para que nós, ao trazermos para perto de nós um determinado tema, um livro, ali fazermos a leitura e verificar se o conteúdo realmente é um conteúdo doutrinário, o que aquela obra nos traz, o que aquele autor nos diz de fato. Por isso, estarmos atentos para a leitura que fazemos. Um livro ele é muito importante por todos esses motivos que nós falamos anteriormente, mas é necessário que nós saibamos escolher as obras que vamos ler, para que façamos realmente bom proveito do nosso tempo. Assim como nós escolhemos aquilo que assistimos, as falas que fazemos, também devemos estar atentos a isso. A importância, o valor de um livro, no sentido de ampliar o nosso conhecimento, a nossa percepção, nos libertando de muitos conceitos e preconceitos. Com certeza, né? Porque nós somos espíritos imortais. E tudo que nós estudamos, que nós lemos e que nós retemos, nós levaremos conosco. E no plano espiritual, nós também continuamos a trabalhar, a estudar e lendo. Então, é através da leitura, através do conhecimento, das reflexões, é que nós iremos, né, progredir, evoluir e conquistar, assim, a perfeição relativa que todos nós, como espíritos, almejamos. Por isso a importância também de nós perguntarmos, não somente para nós, mas para você que está aí do outro lado da tela, né, qual o valor do livro para você? Será que nós duas, vocês do outro lado, estamos dentro dessa média? Porque um livro por ano, se nós formos pensar, é muito pouco. É muito né? pouco.
E se nós aqui estamos falando da grandiosidade que nós podemos trazer para as nossas vidas através das histórias, através do conteúdo que cada autor traz, e nós estamos falando especificamente do livro espírita, mas também temos que lembrar de outras leituras que nós podemos fazer. Então, qualquer livro que nós formos escolher, que valor que nós estamos dando para o nosso tempo, aquilo que nós estamos nos dedicando ali ao lermos aquela obra. O que é que aquilo vai acrescentar em nossas vidas? É importante fazer essas escolhas para que nós realmente estejamos valorizando um instrumento tão importante para a educação de uma forma geral e para o nosso autoconhecimento. Com certeza, né? O livro é o nosso amigo, porque ele nos leva a lugares que nós nem imaginamos e que nós talvez não tenhamos ainda a oportunidade de visitar. Então, o livro nos faz viajar, nos faz sonhar, nos faz ver a vida por um outro ângulo. Né? E nós, sendo espíritas, nós iremos conhecer de fato a doutrina. Aí sim nós vamos poder dizer somos espíritas, porque nós estamos estudando, nós estamos refletindo, nós estamos nos conhecendo. E fica o convite para nós sairmos dessa média anual de leitura. Vamos comprar os nossos livros, vamos nas bibliotecas, vamos nas casas espíritas, pegar emprestados os livros, vamos fazer parte dos clubes de livros, né? Então, os livros estão aí, nos convidando, esperando que nós os adotemos. A oportunidade para todos. Muitos podem falar, mas o livro hoje, um livro para mim ou para outra pessoa pode ser muito caro. Mas a Mariana acabou de dar uma opção. Podemos emprestar, podemos fazer trocas, vamos fazer o livro circular. Aquele livro romances especificamente, que nós fazemos uma leitura e podemos passar adiante. É claro que temos livros que gostamos de permanecer com eles, porque são livros de estudo. Mas fica o convite, como foi feito pela Mariana. Vamos ler um pouco mais e viajar nas páginas das diversas obras. Muita paz e muita luz. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Queridos irmãos, queridas irmãs, o quadro Fonte Allan Kardec de hoje apresenta o capítulo 10, na parte onde os espíritos falam sobre a indulgência. Eles dizem assim, como eu vou ler: a indulgência é um sentimento doce e fraternal, que todo homem deveria alimentar para com os seus irmãos, porém, muito pouco o fazem. Então, o que é a indulgência? Qual é o sentimento da indulgência? É justamente a empatia com os erros alheios. É a questão de não alardear, não aumentar a dificuldade daquele que errou. Ou seja, isso nos acontece no dia a dia. Com frequência, a gente depara com algum irmão que cometeu um equívoco, que falhou, em vários graus, ou uma pequena falha, ou uma grande falha, e nosso intuito em geral que a gente percebe é a crítica, o apontar o erro, né? Às vezes até no sinaleiro, a pessoa
comete um erro no trânsito, já buzina, põe a mão para fora, ofende. Ou seja, o hábito do ser humano hoje ainda não está pronto para esse sentimento da indulgência. E precisamos desenvolver isso. Precisamos porque quem de nós pode apontar o erro de um irmão, sendo que trazemos tantas falhas no decorrer da nossa história? Não é verdade? Todos nós erramos constantemente. Afinal, esse planeta é um planeta de provas e expiações e todos nós cometemos erros constantes a fim do nosso próprio aprendizado. Então, a indulgência nada mais é do que uma responsabilidade nossa, uma obrigação nossa, ser indulgente com o irmão. Porque não temos a isenção necessária para apontar o erro dos outros, que aos nossos olhos, geralmente, para os erros dos demais, são grandes erros. Conseguimos ser muito severos com o erro alheio. Já os nossos erros, parece que sentimos como se fossem erros corriqueiros que não merecem atenção. Quando, na verdade, para Deus, o que conta é a intenção, é o móvel do que está no coração de cada um. E muitas vezes, um grande erro pode ter um móvel muito mais aceitável do que um pequeno erro que é cometido com intenção, com maldade e com o desejo de praticar algum mal através daquele equívoco. Então, a indulgência, esse sentimento doce que devemos trabalhar dentro de nós, justamente por ser um sentimento que demonstra a grandeza moral, o amadurecimento moral do ser humano, ele é uma obrigação nossa, porque nenhum de nós pode se sentir isento de equívocos a ponto de poder julgar os demais. Jesus Cristo, na sua oração mais simbólica e mais conhecida, ele diz: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a maior lição de todas. Seremos perdoados conforme perdoamos. E se formos severos com os demais, como vamos nos sentir os nossos erros sendo julgados com tanta severidade, conforme nós gostaríamos de aplicar para os demais? É nisso que temos que pensar, irmãos. Esse momento da transição planetária, esse momento da humanidade, é um momento que temos que cultivar novos valores, temos que nos preocupar com esse tipo de sentimento que engrandece a alma, que engrandece o ser humano. Não há mais tempo para ficar protelando esse tipo de aprendizado que nos chama todo dia, em todos os momentos do nosso dia a dia, a praticar esses sentimentos, como no caso que eu citei, a indulgência, que é um bom começo para todos nós, olhar os nossos próprios erros com mais severidade e ser indulgente e ser pacífico com o erro do nosso irmão, que também é passível dos equívocos. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, conexões físicas entre nós e Deus. O meu, o seu, o nosso karma. No editorial, nossos natais pós-pandemia. O ponto de Deus no cérebro humano e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte instigante pergunta: como é que os espíritos conseguem movimentar objetos se eles não têm o corpo carnal? Que é muito interessante para as nossas reflexões e a nossa compreensão a respeito daquilo que nós chamamos mediunidade de efeitos físicos. Aquela em que nós observamos as materializações, vemos objetos se movendo, escutamos ruídos, isto é, percebemos o fenômeno da comunicação dos espíritos através de um dos nossos 5 sentidos. Então, como é que os espíritos conseguem movimentar objetos se eles não têm corpo carnal?
Para entendermos esse mecanismo, nós temos que lembrar primeiro das nossas aulas de física do colégio. Hoje, qualquer aluno do ensino médio sabe que quando nós encostamos em algum objeto, sentimos a textura, nós, na verdade, não chegamos a ter toque físico com aquilo que parecemos estar tocando de fato. Que se nós somos constituídos de átomos com tanto espaço, que se nós realmente tocássemos naquilo que temos a sensação de tocar, haveria uma penetração de um corpo no outro. Por quê? Porque eles têm mais de 99% espaço a ser preenchido apenas. Então, o que faz com que nós sintamos que os corpos são sólidos? A repulsão da carga elétrica. Quando eu encosto a minha mão e sinto a textura, é porque as cargas elétricas transmitem ao meu cérebro a sensação dessa textura. Mas eu jamais toco, de fato, num objeto, com um objeto no outro. Se nós entendermos essa lição básica da física, nós conseguimos entender também que é possível aos espíritos movimentarem objetos utilizando os espaços vazios que existem nos corpos materiais. Como é que eles fazem? Eles pegam os seus corpos espirituais e levantam uma mesa, movimentam um objeto que nós vemos se deslocando no ar aparentemente sem contato? Não. Eles preenchem o espaço vazio que existe em cada átomo com uma energia da mesma densidade, da mesma dimensão vibratória da matéria sólida. Essa energia eles só podem retirar de um médium, de alguém que tenha para doar esse tipo de energia. Muitos denominam esse fluido, essa energia, de ectoplasma. Existem outras denominações. A parapsicologia estuda muitas vezes a movimentação como os fenômenos de telecinesia ou com outras denominações também. O que importa entendermos que não é possível um espírito desencarnado atuar sobre a matéria densa sem a captação, sem se apropriar da energia de um médium e saturar o espaço intermolecular daquele corpo denso que ele quer movimentar. Só que só pegar a energia do médium e saturar não é suficiente. Para dominar aquela energia e movimentar o objeto, ele precisa poder agir sobre ele com a sua vontade, com o seu pensamento. E para fazer isso, ele interpenetra junto com a energia ectoplásmica, junto com a doação da energia vital, dizem alguns, junto com a doação da energia material do médium, a sua própria energia perispiritual, o fluido cósmico universal que forma a base de toda a matéria que existe. Com esta soma de energias, ele penetra o espaço vazio de cada átomo, de cada molécula, e com o seu pensamento movimenta os objetos. É possível a algumas pessoas fazerem isso sem o auxílio de espíritos desencarnados, porque é um fenômeno natural. Elas emanam do seu pensamento, sem perceberem essa sua energia material, penetram o espaço intermolecular vazio e movimentam o objeto com a força do seu pensamento. Mas, nos fenômenos mediúnicos em que os espíritos agem movimentando objetos, sempre há a doação de energia de um médium que às vezes nem sabe que está doando, porque essa energia é invisível, esse fluido é invisível. E a ação da vontade de um espírito desencarnado, ou da própria mente daquele que consegue emanar essa energia, que movimenta o objeto dessa forma, dentro das leis naturais. Dessa forma, portanto, dentro das leis naturais, com explicações lógicas, passíveis de entender, é que nós podemos, segundo a doutrina espírita, explicar como é que os espíritos movimentam objetos sólidos sem terem um corpo carnal. Muita paz, fiquem conosco. Allan Kardec começou a estudar os fenômenos espíritas em maio de 1855. 23 meses depois, a 18 de abril de 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos. 1º de janeiro do ano seguinte, 1858, ele passa a publicar a Revista Espírita. E 4 meses mais tarde, a 1º de abril do mesmo ano, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa instituição nunca funcionou como um centro espírita nos moldes que nós conhecemos aqui os centros no Brasil.
A finalidade dela, da sociedade, era a experimentação, a observação, o estudo da doutrina então nascente. O Espiritismo chegou ao nosso país ainda na segunda metade do século XIX, primeiramente na Bahia, com Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi o fundador da primeira Casa Espírita do Brasil e também do primeiro jornal espírita, o Eco de Além Túmulo. Na década de 1890, no Rio de Janeiro, é fundada a Federação Espírita Brasileira. E o Espiritismo começou, a partir daí, a apresentar uma característica diferente do que possuía na sua origem na França. Pode-se dizer que foi o curso dos acontecimentos, embora por mãos humanas, que fez o Espiritismo tupiniquim assumir uma vertente mais religiosa, ao contrário do movimento europeu, que era mais filosófico e científico. A necessidade de se adaptar, de ser aceito, de se resguardar da perseguição do clero, contribuiu para prevalecer a marca da prática da caridade. Sobre isso, é bom recordar uma frase de um dos maiores continuadores da obra de Kardec, que foi Leon Denis. O Espiritismo será o que dele fizerem os homens. Quando damos de cara com uma montanha e precisamos fazer um trem a passar por ali, nós temos a opção, normalmente mais fácil e mais barata, de contorná-la. Porém, a longo prazo, talvez embora mais difícil e oneroso, seja o caso de abrir um túnel. Apresentamos, alguns espíritas podem não gostar do que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer do mesmo jeito. O Centro Espírita não é casa de caridade, ao menos exclusivamente, e eu me refiro à caridade material. Isso muita gente faz, e a doutrina espírita tem os seus diferenciais que precisam ser respeitados. A assistência social, ela pode existir, ela deve existir, somente como um complemento das atividades. Ser parte delas, constituir um departamento especializado para esse tipo de atendimento, mas não deve se transformar na essência do atendimento, na sua própria razão de ser. Para as pessoas assistidas, de alguma forma, como cestas básicas, distribuição de sopa, de roupas, de utensílios, de enxovais, deve ser oferecido também a oportunidade do estudo. Eu disse oferecido, portanto, não se deve vincular uma coisa a outra, não deve se tornar obrigatório. Mas o auxílio material deve ser acompanhado sempre que possível, pelo menos de uma oração, ou do passe, ou de uma mensagem edificante. Se possível, todas essas coisas juntas. Abrir a casa para que a pessoa assista às palestras, participe dos grupos de estudo, tragam seus filhos para as aulas de educação espírita. Normalmente, essas crianças mais necessitadas, mais carentes de auxílio material, são as que também mais precisam de uma orientação segura por parte das religiões, por parte da moral, por aulas de ética e de moral. Essa é a melhor caridade que nós podemos prestar. Portanto, fica aqui de um lado um alerta aos dirigentes espíritas e ao outro um chamamento à conscientização aos que buscam a casa espírita para que eles antevejam o que eles irão encontrar. No centro espírita, nada se cobra, nada se exige. Entretanto, o assistido também precisa demonstrar algum interesse em se instruir, em se renovar, refletir sobre as palavras do Mestre Jesus, de que nem só de pão vivem os homens. O benefício material é bem-vindo, aplaca a necessidade momentânea, mas o benefício da alma é aquisição para toda a eternidade.